sentar-se, quero convidar pastor Mateus e Tereza. Pastor Mateus sempre será pastor dessa igreja, por sua vida, por sua dedicação, por seu investimento, por tantos anos, liderando esse povo que aprendeu a amar Jesus e amar missões. Pastor Mateus e Tereza passaram um tempo dedicando suas habilidades ali na Espanha, ajudando o pastor Oswaldo. E eu sei que o pastor Oswaldo tirou couro deles, né? Abusou, ele não cumpriu o que prometeu. Ele disse que ia ser bonzinho com eles, mas não foi. Assim como ele não foi bonzinho com o grife, né? Quando foi para lá, ele tratou os grifeiros como se fossem adolescentes. Mas pastor Mateus e Tereza têm muita energia, tem muito para dar, e nós somos gratos a Deus por esse tempo. Já faz alguns meses, né? Mas esse foi o momento em que eles podem compartilhar um pouco daquilo que eles viveram ali. O pastor Mateus, mais uma vez, compartilhar daquilo que Deus colocou em seu coração conosco. Muito bem-vindos. Deus os abençoe. Uma alegria muito grande, meus irmãos, compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que foi a nossa viagem à Espanha e o tempo que passamos ali trabalhando. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a igreja que acompanhou de perto. Nós deixamos 6 casais como intercessores. Depois, quando nos despedimos do GRIF em Portugal e voltamos para a Espanha, então todo o GRIF também se tornou nossos intercessores. E eu sei que voluntariamente a igreja inteira, porque a gente podia sentir isso. Nós fomos carregados pela igreja durante o período de trabalho ali. De fato, nossas forças foram renovadas. E acho que Oswaldo sabia que tinha muita gente orando, por isso ele cuidava de um programa bem severo a cada dia, mas graças a Deus, por causa da graça e por causa das orações dos irmãos, nós conseguimos completar tudo aquilo que foi colocado para a gente fazer. Quero agradecer também ao pastor Gilberto e à igreja pelo apoio financeiro nos dado também naquela época, e agradecer esta oportunidade de falar um pouquinho. Como hoje é Dia Internacional da Mulher, quer dizer, foi esses dias, mas para nós, como reunião, como igreja, é hoje, o boletim está tratando disso. Eu quero cumprimentar a todos vocês e quero dizer uma coisa. Quando vocês estiverem assim um pouco para baixo, lembre que foi Deus que fez a mulher e fez, porque diz assim, o homem não pode ficar sozinho, vocês são uma bênção ao lado de nós. E eu sei disso muito bem e por muitos anos. Mas quero também estender isso àquelas mulheres que são líderes na sua própria casa, que cuidam da sua própria casa, que cuidam dos seus filhos, sem um homem ao seu lado, ou aquelas que estão sozinhas também, e aquelas que ainda estão aguardando aquele bendito que vem em nome do Senhor para a sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês. E por causa disso vai falar primeiro a Tereza, é claro. Bem, domingo passado nós ouvimos sobre Cristolândia, uma miséria, uma coisa horrorosa. Acabamos de ouvir sobre Guiné-Bissau, outra miséria, povo pobre, África, o coração da gente fica batendo mesmo. E hoje eu vou falar sobre um país rico, que come 3 vezes, que tem plano de saúde gratuito para todo mundo. A maioria das pessoas tem sua casa própria, vivem bem. Um carro custa R$20 mil, eles andam num Volvo, cabe 7 pessoas. País muito rico. Sevilha, uma cidade muito rica. Aí você fica com o coração assim, para quê? Nós temos que ouvir agora sobre Sevilha, sobre Espanha, sobre Marrocos, sobre Celta, né? É porque lá você vê a miséria igual que você vê numa Cristolândia, como você vê lá na África também. É um povo que está precisando e muito de Cristo Jesus. Não de uma religião católica ou protestante, mas de Jesus Cristo mesmo. E foi uma bênção. Quase que eu não fui, né? Porque nós fomos a Chile, e lá Deus proveu um ladrão para que roubasse a minha coisa. E lá eu pude entender que, olha, Senhor, tudo é do Senhor. Se o Senhor levou, permitiu, Senhor, eu não preciso ir para a África, lá estava o passaporte, eu nem precisava ter levado. E fui roubada em tudo, palestras, tudo que você possa imaginar. Uma semana depois, nós íamos, 10 dias, para a Espanha. E olha, quando eu falei para o Senhor, Senhor, eu não preciso ir para a Espanha, se eu não for bênção lá, se o Senhor não estiver me esperando lá, Senhor, não me leve, eu não quero passaporte nem nada.
De repente, eu recebo um telefonema de manhã, quando voltei para o Brasil, uma pessoa que trabalha na Polícia Federal, que é membro dessa igreja, ligou. E menos de 4 dias, eu estava com passaporte de 5 anos na mão. Certinho, tudo provido por ela, né, através da equipe e dos amigos dela, eu estava com passaporte. Quando saí do Brasil, eu tive certeza de que Deus me queria na Espanha. E foi essa certeza que me conduziu até o final. Amados, tem umas fotos ali, dá para passando? Não vou me ater mais aqui lá, por causa do tempo. Amados, quero deixar, acho que 3 coisinhas rápidas. Uma coisa muito impressionante. Quando nós estivemos em Marrocos com o missionário, um dia depois seria o dia da matança das ovelhas. Vocês sabem o que é dia da matança das ovelhas? Eu não sabia. É um dia que eles pegam a ovelha, lembrando lá de Isaac, quando Deus proveu uma ovelha, eles matam a ovelha e oferecem para Alá. Então, há um derramamento de sangue na terra, em todos os lugares. Isso estava para acontecer em Marrocos, um dia antes, né, um dia depois que nós íamos sair de lá. Em Ceuta também ia acontecer isso, mas nós não tínhamos noção de que esse mesmo ritual de matança das ovelhas ia acontecer também em Sevilha. Quando eu fui dar a palestra para as senhoras da igreja, no Dia Mundial de Oração, elas falaram, olha, embaixo nós vimos 3, 4 ovelhas mortas dentro do condomínio fechado de apartamentos. Amados, o povo realmente está, assim, buscando alguma coisa e fazendo qualquer coisa para alcançar qualquer coisa aqui na Espanha. E o povo que está vindo lá de Ceuta, lá de Marrocos, para a Espanha, está trazendo o islamismo, está trazendo o costume de lá, e esse povo está se convertendo, muitos deles, ao islamismo. Então, amados, é o momento de nós orarmos mesmo, para que Deus tenha misericórdia da Espanha, para que povo sério de Deus possa levar a mensagem antes que eles recebam a mensagem maior e melhor, entre aspas, do Evangelho também, né? Outra coisa muito importante que aconteceu foi, Grife estava lá, um mês antes, houve a distribuição, lembra daquilo lá, para que nós pudéssemos falar no hotel. Vocês estão lembrados disso, aquele convite que vocês entregaram? Chegou o dia, nós chegamos lá, né? Os irmãos estão lembrados, oração, lágrimas vocês entregaram, mas um mês depois, eu pensei assim, Senhor, ninguém vai lembrar da palestra. Pastor Oswaldo, imagina só, quem conhece o pastor Oswaldo está com o coração assim, junto com o pastor Mateus, pastor, acho que não vai ninguém. Um hotel foi alugado, acho que não vai vir ninguém. Eu lá com a palestra que eles pediram era sobre solidão, né, e solitude, e depressão também. Imagine só, o pastor Oswaldo me preveniu, Tereza, pode ser que você não vai falar para ninguém, a não ser algumas pessoas da equipe. E nós descemos assim, o pastor Oswaldo tinha encomendado, acho que comida para umas 40 pessoas. Quando eu desci, vocês que lembram do Hotel São Paulo, estava lotado, amados, lotado o lugar. De crentes e não crentes. Imagina só, não tínhamos nem onde ficar, né? Nós não sabíamos onde colocar o corpinho nosso, não tinha mais. Gente, pessoas procurando mensagem em relação à depressão. Espanhóis depressivos, nesse momento, muito mais. Pessoas solitárias na Espanha, buscando respostas. E nós pudemos falar tanto do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista de Jesus Cristo, que satisfaz plenamente a solidão, bem como o problema também com a depressão. Então, amados, 2 coisas que eu percebi também. Que pastor Oswaldo está sendo uma bênção ali. Ele tem mais ou menos 10 grupos. Ele participa de quase todos. E quem lembra do Adrian, que se converteu lá, né? Vocês lembram bem do Adrian, é um espanhol, não é americano, não é latino-americano, ele é espanhol. Ele se converteu. E se converteu de tal modo a Jesus Cristo que ele nos acompanhou o tempo inteiro, né? Com a grife e tudo mais. Mas depois ele continuou nos acompanhando. Ele serviu o pessoal dos workshops, depois cozinhando e tudo mais. Mas o desejo dele é se tornar um missionário na terra dos pais dele, onde não tem nenhuma igreja evangélica naquele local. Adrian é fruto
do trabalho do pastor Oswaldo lá. Então, uma coisa maravilhosa. Devemos estar orando por esses grupos pequenos e para que espanhóis se convertam também, porque é muito fácil ganhar latino-americanos, o difícil é ganhar espanhóis a Jesus Cristo, né? Também. E outra coisa, a Vilma tem sido citada sempre em todas as igrejas por onde passamos, e os missionários têm agradecido a maneira muito pessoal com que ela mantém o contato com esses missionários, e ela tem sido uma bênção, porque deve ser inspiração do Senhor. Dependendo do dia, quando ela manda um e-mail, o missionário estava precisando exatamente daquela mensagem maravilhosa que a Vilma tem mandado. Vilma, eu gostaria que um dia você pudesse conhecer esses missionários e o lugar onde eles estão trabalhando, né? Então, amados, muita coisa daria para ser dito, né? Nós poderíamos estar falando, mas, amados, rapidamente, é isso aí. É um país riquíssimo, totalmente diferente de uma África pobre, mas tão pobre espiritualmente quanto. Necessitados. Tem tanto religião africana entrando para dentro da Espanha, como o islamismo, como o zen budismo, todas as religiões entrando e tomando, abafando esse brilho que o Evangelho deveria estar fazendo naquele país. Tá bom? Só queria acrescentar, antes da mensagem da palavra, mais duas coisinhas onde eu tive participação assim direta. Quando deixamos o Grife em Portugal e voltamos para Sevilha, havia um congresso missionário na igreja de Sevilha, sexta, sábado e domingo. Eu peguei sábado e domingo. E foi muito emocionante o final desse congresso, que terminou com ordenação de pastores. E 2 pastores foram ordenados ali na igreja de Sevilha. Um argentino e um espanhol. E esse que é espanhol, eu participei dessa ordenação no domingo à noite, lá em Sevilha, ele está ajudando o trabalho em Marrocos. E ele tem, inclusive, um apartamento em Marrocos que serve de depósito agora para as doações que são levadas para lá, que são arrecadadas ali, porque a maneira de chegar neste povo, e lá tem um médico veterinário, que formam uma equipe e eles vão lá ajudar esse povo. E eles chegam, como o pastor Gilberto falou, nunca de mãos vazias, sempre com algo para dar e algo para oferecer e trazer o marroquino para próximo de si. E este pastor espanhol tem muita convicção do que Deus está fazendo na Espanha. A sua visão é de que a Espanha está crescendo no sentido de dentro de algum tempo, tornar-se um país cristão autossustentável e que vai mandar missionários para muitos outros lugares. Ao final, o último trabalho que nós fizemos foi uma conferência para seminaristas. E então havia 17 seminaristas nos ouvindo num acampamento. Não só nós, outros pastores estavam conosco dando palestra também, Oswaldo também, o pastor Elton também. E nós tínhamos várias palestras para fazer ali, Tereza e eu, aos vocacionados. E eu fiquei muito feliz porque entre esses 17 vocacionados, a grande maioria eram de espanhóis. Moços e moças que vão se tornar pastores dentro de algum tempo, e uma nova convicção está nascendo entre eles, como foi no Brasil anos passados. Houve um tempo que nós dependemos quase que exclusivamente de missionários, e hoje nós estamos mandando missionários para o mundo inteiro. A nossa visão é de que isso vai acontecer na Espanha dentro de algum tempo. A Espanha vai ser um centro de reprodução de missionários para o mundo inteiro. Neste momento, certamente, a Espanha ainda precisa da ajuda, como tantos outros lugares no mundo inteiro. E graças a Deus por uma visão mundial, realmente, contemplando todas as necessidades do mundo inteiro, e que esta igreja continue fazendo a sua parte. E é difícil saber até onde vai a nossa parte, né? Onde que é o limite da nossa parte. Mas é preciso que Deus nos dê discernimento para isto. E como a fala hoje, pastor Gilberto, é toda sobre missões, em todos os aspectos, eu vou tratar um pouquinho com os irmãos a respeito da fé. Porque ninguém faz missões sem fé. Não há como. Imagina esses 2 meninos que saíram daqui para ir para a África dias atrás, esse relatório que nós... Imagina essas 2 criaturas ali, sem fé em Deus, o que é que fariam? O que é que fariam? E quantas vezes, Tereza e eu lá também, precisamos nos ajoelhar lá no quartinho missioneiro da igreja de Sevilha
e refazer as nossas condições diante de Deus e dizer para Ele, Senhor, nós precisamos de fé, nós precisamos de mais disposição. Missões exige fé e muita fé. E quando o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério, algumas vezes Ele olhou para os seus discípulos, uma vez Ele olhou para os seus discípulos de forma bem específica, disse, vocês ainda são homens de pequena fé. Vocês não podem crer. Lembra desse fato? E outra vez os discípulos pediram para Ele, Senhor, acrescenta-nos a fé. Ensina-nos a como ter mais fé. Esses fatos estão na Bíblia. Aqueles homens que Deus chamou e queriam transformar o mundo e cuja transformação estaria viva até os nossos dias hoje, em nossas vidas, foram exortados e precisavam de ter a sua fé aumentada. Eu creio que todo crente precisa aumentar a sua fé sempre, porque ainda não chegamos lá. Depois que chegarmos lá, certamente o processo de crescimento será outro. Mas agora nós precisamos de muita fé. Outra coisa interessante é que Jesus observou, fora do povo de Israel, fora das ovelhas perdidas da casa de Israel para quem ele veio, ele observou alguns momentos de grande fé em pessoas gentias. Lembra daquele homem que falou assim, Senhor, eu não preciso que tu vá à minha casa. Aquele oficial do exército romano. Eu não preciso, basta o Senhor dizer uma palavra e o meu servo vai ficar curado. E Jesus falou, nem em Israel encontrei tamanha fé. Então vá, e vai ser curado. Vamos ver um texto onde Jesus também olha para uma mulher e diz, grande é a tua fé. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, quero ler com os irmãos esse texto e depois trazer alguma reflexão com algumas lições para a nossa vida aqui. Mateus capítulo 15, verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? E disse ela, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Eu quero dizer uma coisa para você, neste exato momento. Jesus olha para mim, olha para você, olha para cada um de nós, e Ele sabe exatamente o grau de fé que está no seu coração, que está no nosso coração. Ele sabe exatamente qual a minha disposição para crer nele. Qual a minha disposição para buscá-lo nas soluções dos meus problemas. Mas melhor do que isto, Ele sabe exatamente qual o grau de fé que eu tenho para adorá-lo, mesmo antes que as coisas aconteçam. E foi por isso que Ele olhou para o coração daquela mulher e disse, mulher, grande é a tua fé. E então eu retiro daqui algumas coisas muito simples, mas que são boas para a nossa vida, dentro desse aspecto que estamos tratando, de avaliar a nossa fé, de rever a nossa fé diante de Deus e de permitir que ela cresça. Vejo primeiro que a fé aprovada é aquela que é direcionada a Jesus. A fé precisa ser direcionada para a fonte correta. Porque é possível você ter fé num monte de outras coisas. E é possível você ter fé, inclusive, em pessoas humanas. Hoje o cristianismo nosso está muito afetado por essa questão de fé em homens. Eu vou em tal lugar porque lá tem um homem com oração poderosa. Oração de poder.
oração que resolve. E as pessoas começam a perder o foco e não direcionar a sua fé exatamente para Jesus. E eu queria dizer, especialmente quando o problema é de ordem espiritual. Se o problema é espiritual, Jesus é que é a solução espiritual. É Ele que tem a solução. E muitas vezes, mesmo com problemas espirituais, nós tentamos todos os recursos não espirituais primeiro, e então nos desgastamos toda a nossa energia, e às vezes gastamos recursos financeiros também, quando o problema precisa ser direcionado a Jesus, simplesmente a Ele. Ele é a fonte, Ele tem as soluções dos nossos problemas. Quando iniciei meu ministério aqui nesta igreja, os primeiros 5 anos eu estava só em relação à equipe ministerial, não tínhamos equipe ministerial. Depois é que veio o pastor Hudson, depois a Lair, depois dos meus 5 anos primeiro. E naqueles primeiros 5 anos eu tive um gabinete sempre tive, mas era muito concorrido, vinha muita gente para o meu gabinete. E eu me lembro de uma experiência fantástica, de alguém que pediu meu gabinete depois que eu cheguei das férias. Voltei da viagem de férias e uma senhora marcou um gabinete comigo e veio lá e disse: pastor, eu não vim aqui trazer problema nenhum. Eu vim aqui para agradecer, porque no dia tal da semana anterior, o senhor não estava aqui na cidade. No começo fiquei meio assim. Agradecer porque eu estava ausente. Agradecer porque eu estava de férias. É que ela teve uma crise muito séria. E ela ligou para a igreja procurando saber do pastor. Ela sabia que eu estava de férias, mas talvez voltou antes, talvez fez frio, talvez a coisa não deu certo, talvez esteja por aí. E quis a confirmação se eu tinha voltado. Não, o pastor não voltou, ele está longe, dessa vez foram para tal lugar e tal. E ela se recolheu e disse: o que eu faço agora? O pastor não está aí, não vai me atender, não há outro pastor na igreja. E ela começou a sofrer uma tarde inteira, e entrou à noite sofrendo. E num dado momento ela disse: o pastor foi, mas Jesus não. Jesus está aqui, eu não preciso nem ir ao gabinete para estar com Jesus. E então ela se prostrou diante de Jesus, ajoelhou-se ao redor da sua cama e derramou todo o seu coração para Jesus. E Jesus lhe deu uma paz muito grande após meia-noite. E ela dormiu tranquilamente. Quando acordou-se no outro dia, o problema tinha sido totalmente solucionado. E ela quis um gabinete para dizer para mim que um dia na vida, porque o pastor estava ausente, ela teve que ir para Jesus. Vocês já imaginaram? Porque o pastor não podia atendê-la, então ela teve que ir para Jesus. Quem sabe um dia férias coletivas, pastor? Toda a equipe ministerial, todo mundo de férias, todo mundo distante, ou fazendo missões de férias, como o irmão ensina tanto, né? E então muitos irmãos aprendendo a ir só para Jesus, resolver a sua coisa com Jesus. Isso não significa que nós pastores somos dispensáveis, não foi assim. Tanto que eu cheguei e já comecei naquele ritmo que os irmãos conhecem, atendendo todo mundo, né? Deus usa, somos necessários, estamos para servir a igreja do Senhor, mas há um recurso em Jesus que está disponível para todas as pessoas que querem depositar fé nele e direcionar a sua fé para ele. E então ele vai solucionar. A pergunta é: a quem você tem se dirigido nos momentos difíceis da sua vida? Esta mulher tinha um problema muito sério. Minha filha está endemoniada. Eu preciso de Jesus. Mesmo sendo uma sírio-fenícia, mesmo não sendo do povo de Israel, ela se dirigiu a Jesus. A segunda observação que quero fazer é que a fé é aprovada quando a adoração precede a bênção. Quando a adoração precede a bênção. Veja que no verso 25 diz assim: a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Hoje nós estamos vivendo uma época em que a igreja do Senhor Jesus Cristo está tentando
manipular a Deus e a Jesus Cristo e até com promessas. Se Deus curar o meu filho disto, eu vou ser-lhe fiel nos dízimos, nas ofertas, na igreja e tal. Não é? Se o Senhor agir neste negócio que estou fazendo, eu vou ficar mais comprometida. Se o Senhor atender as minhas orações, assim, então, o que é que esta mulher fez? Ao perceber as primeiras dificuldades em ser atendida, ela estava tão convicta que Jesus era o Filho de Deus, que em Jesus estava todo o poder para resolver ou até não resolver, se ele não quisesse, mas ele merecia a adoração. E daqui há um princípio que é imortal, meus irmãos. Deus precisa ser adorado, Deus deve ser adorado, não pelo que Ele faz e pelo que Ele continua fazendo. Deus deve ser adorado pelo que Ele é, e ponto. O crente no Senhor Jesus Cristo não precisa de razões e razões e razões, claro que tem, milhares delas. E de vez em quando as coisas são ainda mais bem feitas ou caprichadamente feitas, cultos de louvor a Deus, de adoração a Deus, de dedicação disso, de dedicação daquilo, de reconhecimento, e nada disso está errado não, nada disso está errado não. Mas o que Deus quer ver no nosso coração é aquela disposição de adorá-lo antes da bênção chegar. E mesmo sem saber se esta bênção vai chegar ou não vai chegar, independentemente disto, Deus precisa ser adorado, Ele precisa receber a nossa adoração. E então há um probleminha que precisa ser corrigido no nosso meio. Muitas vezes dizemos assim, se o Senhor fizer isto e aquilo outro, lhe daremos toda a honra e toda a glória. Mas espera aí, você tirou a honra e a glória de Deus? Ninguém tira. A honra e a glória de Deus Ele não dá a ninguém. E nós não podemos depender do que está se fazendo, do que Deus está fazendo, para podermos chegar a Ele e dizer, nós lhe damos toda a honra. Já é dele. Na verdade, o crente reconhece que toda a honra e toda a glória é dele. Mas o que deve encher o coração de Deus realmente de alegria por parte da igreja, por parte de nós os crentes, quando chegamos para Ele, é o fato de nós o adorarmos pelo que Ele é. Sem adjetivo mais nenhum. Ou Ele é Deus nesta condição de poder receber o nosso louvor, independentemente daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele vai continuar a fazer, ou nós não somos ainda crentes amadurecidos suficientemente para adorá-lo em espírito e em verdade, e adorá-lo em toda e qualquer circunstâncias da nossa vida. Em outras palavras, não somos maduros suficientemente na fé para adorá-lo em tudo. E às vezes somos meio crianças mesmo, né? E deixamos essas coisas de lado, e isso causa problemas muito sérios na nossa vida. Estamos chegando a um tempo em que o pessoal quer adorar Deus por coisas grandiosas. E as coisas pequenas são esquecidas. Há um verso no Velho Testamento que diz assim, que nós não devemos em momento algum, em circunstância nenhuma, esquecer das coisas pequenas, ou do dia dos pequenos começos. E isso é dar glória a Deus em toda e qualquer circunstância. Me lembra também uma experiência passada aqui, um irmãozinho que andava de ônibus, andava a pé, andava de bicicleta e vinha pedindo um carrinho para Deus. Empregozinho razoável, ganhava muito pouco, família para criar, e ele não tinha um carro para andar aqui em Brasília. E Brasília é uma cidade que todo mundo necessita de carro, vocês sabem disso, não é? E ele pedia a Deus um carro. E um dado dia ele comprou um Fusquinha. Comprou um Fusquinha e escreveu atrás, presente de Deus. E tão feliz com a experiência de começar a dirigir o seu Fusquinha, o seu presente de Deus, andando para aqui e para ali, falei, acho que hoje vou visitar uma igreja maior. Uns 2 domingos depois de ter comprado o carro. Hoje vou ver uma igreja maior, porque agora eu estou de carro, eu posso ir e tal. E foi para uma igreja maior. Mas estava em efervescência naquele momento a teologia da prosperidade.
e ele foi para uma igreja que pregava muito sobre a prosperidade. E infelizmente, ou felizmente não sabemos, mas naquela noite que ele foi, as coisas não correram muito bem para ele. Porque o pregador estava falando sobre como Deus abençoa e pensar coisas grandes de Deus e pedir coisas grandes para Deus. E ele falou, nada dessas coisinhas de ganhar uma camisa ali de alguém, uma camisa já usada e tal, e dizer Deus que deu, presente de Deus. Não é assim não, irmãos. Tem que pedir coisa nova, coisa boa. Nada de um terninho amarrotado aí e tal, já é presente. Tem que ser coisa da Itália, coisa boa e tal, entendeu? E olha, tem gente que pega um fusquinha e escreve lá, presente de Deus. O irmãozinho estava lá. Ah, mas ele se abateu tanto. Mas ficou profundamente atingido no seu coração. E ele queria sair do meio do culto. Ele disse, mas não posso fazer isso. Eu vou suportar até o final, mas a Tônia ficava batendo, né? O fusquinha não é presente de Deus, não honra a Deus. E no dele estava escrito presente de Deus. Foram dias difíceis. E aí veio para o meu gabinete. Pastor, conserta meu coração. Está ferido, está muito ferido. Contou a história do seu fusquinha. E então eu disse, é claro que é um presente de Deus, meu irmão. Rejeita aquela palavra. É claro que é um presente do Senhor neste momento. Você agora não está andando mais de ônibus, não está andando de bicicleta, não está andando a pé. O seu fusquinha lhe leva onde precisa. Você não precisa permanecer aqui. Você pode ter alvos para melhorar sempre porque você é inteligente, você é trabalhador, você pode ir mais à frente. Mas hoje dê graças a Deus. Expliquei para ele o princípio bíblico do contentamento. E ele saiu feliz do meu gabinete. Mudou-se de Brasília já há alguns anos, e ao mudar-se foi para apartamento próprio, com carro novo, carro bom e tal, eu não sei que carro, mas coisa boa. Lembrando que as pequenas coisas lá no passado também foram presente de Deus para a sua vida, amados. Ok, vamos caminhar um pouco mais. Quero pensar aqui esta parte em que Jesus faz um teste com ela. Ela vem, insiste e tal, e Jesus diz, bom, mas eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, e não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Sabendo que o seu momento ainda era um momento de provar para os judeus, de mostrar para os judeus de que ele era o Messias e tinha vindo para os judeus. Claro que ele tinha consciência missionária do todo, mas ainda era um momento em que ele estava cumprindo o seu ministério, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e mesmo tendo explicado isto para a mulher, o que se tornou um teste para ela, ela teve perseverança e discernimento. Vocês querem saber uma coisa? Discernimento é um dom espiritual. E se você for estudar dons, eu sei que muita gente aqui já estudou, continua estudando, estudar dons espirituais, o dom que vem junto com discernimento é fé. Sem fé o dom de discernimento não funciona. Você não pode dizer, eu tenho o dom de discernimento, eu discerno tudo. Se você não usar o dom da fé, e não usar um certo grau de fé suficientemente para ter discernimento correto, você vai começar a julgar todo mundo e isso vai ser um prejuízo muito grande para a sua vida. E esta mulher que Jesus exalta a fé dela, ela teve aqui uma perseverança, eu quero esta bênção, e ela discute com Jesus essa questão, ela conversa com Jesus essa questão. Ela diz, mas quando os meninos estão comendo à mesa, caem migalhas no chão, e os cachorrinhos de estimação que estão por ali comem essas migalhas também.
Meus irmãos, eu vejo isso aqui com uma profundidade muito grande. Ela está dizendo, o Senhor é a fonte da bênção que eu quero. O Senhor é a fonte das soluções espirituais que eu preciso. E eu preciso de tal maneira que mesmo que sejam migalhas, que caiam debaixo da sua mesa, mas eu sei que mesmo sendo migalhas, estas migalhas solucionarão o meu problema. O discernimento era muito grande aqui, não era a quantidade que ia resolver o problema, não era quanto Jesus ia dar, ou quanto ela ia se alimentar, ou que tipo de prato Jesus ia servir para ela, mas é que ela estava diante da fonte. E quando eu estou diante da fonte verdadeira, não importa com que quantidade eu venha a ser alimentado, eu estou na fonte. E a fonte jorra cada vez mais, e a fonte é eterna, e a fonte não se pode medir o quanto pode sair dali. E então ela diz, as migalhas fazem bem para mim. Se eu tiver as migalhas, mas elas forem da fonte, então eu estarei muito bem. Eu estarei seguro, eu estarei abençoado. Foi essa palavra que convenceu Jesus. Ele olhou para essa mulher e disse, eu não ouço isso no meu povo. Eu não percebo isto nem no meu povo. Ele disse, mulher, a tua fé é grande. Percebeu o grau de compreensão de que ela estava diante de Jesus. Aí eu me lembro do Testinha. Acho que nessa igreja só eu e Rocha conhecemos pessoalmente Testinha. Mais alguém aqui conhece? Porque tem que ser antigo para conhecer Testinha. Mais alguém aqui conheceu Testinha? Ah, tem mais uma mulher ali, tem mais uma mulher ali. Eu era jovem, muito jovem, adolescente ainda. Testinha foi um preso, e ele foi preso por ter matado muita gente. Ele matava a gente com a cabeça, com a testa, ele tinha a testa meio oval assim, numa cabeçada ele matava uma pessoa. E eu entrevistei Testinha muito, ele fez programa de rádio lá, e esse dia conversando com o Rocha, recordamos, e o Rocha lembrou até de música do Testinha. E o Testinha usava música que ele compunha, e ele tocava pistão, e tocava outro instrumento também, e ele cantava, e começava as suas conferências cantando com músicas que ele havia composto. E ele compôs uma musiquinha, eu não lembro ela toda não, mas dizia assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E aí o resto eu não lembro mais, só lembro dessas duas frases. Mas era muito interessante ele contar a experiência dele quando ele recebeu Jesus. E quando ele se livrou da prisão, cumpriu a pena e saiu como pregador, como testemunhador, ele disse, eu não preciso de mais nada. Gente, claro que precisava. Ele chegava na igreja, ele precisava comer, ele precisava dormir, ele precisava de banho, ele precisava de uma cama para dormir. Ele precisava. Mas ele dizia com muita tranquilidade, irmãos, eu tenho agora Jesus, eu não preciso de mais nada. Se ninguém me der mais nada, eu não preciso, eu tenho Jesus. E ele dizia isso com um sorriso enorme que chegava até a orelha. Eu tenho Jesus. Eu quero terminar, meus irmãos, se você é daqueles que já orou, já colocou problemas sérios diante de Deus e não viu resposta até hoje, não se apoderou de nenhuma resposta, então você não tem o que contar no sentido de que Deus é bom e que Deus respondeu, você não tem bênçãos nesse sentido da fé para contar. Vamos para Hebreus capítulo 11 comigo, eu serei bem objetivo nisso aqui, mas vamos lá, para Hebreus 11, e você sabe que Hebreus 11 é um capítulo que é chamado a Galeria dos Heróis da Fé, e você observa que no começo ele vai exaltando a fé, vai dizendo que sem fé ninguém pode agradar a Deus, aí ele começa no verso 5 no verso 4 ele começa por Abel, e vai por Enoque, e vai indo, verso 7, Noé, ele vai citando pessoas que foram abençoadas pela fé, pessoas que tiveram grandes respostas de Deus pela fé, e vai por Abraão, inclui mulheres, e fala de muita gente e tal. Agora eu quero que você vá comigo ao verso 36, verso 36. Depois que ele fala que não tem mais o que falar e que não haveria onde escrever tudo isto, aí ele diz assim, outros, preste atenção nesses outros. Quem são esses outros? Ele não vai dar nome, ele não vai citar fatos da vida desses outros, mas note uma coisa.
outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras e necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes, os outros, viu? Não aqueles cujos nomes estão relatados, o que é que aconteceu com eles. Esses outros. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, se você não tem uma grande bênção para contar ainda daquilo que Deus fez, entra nesses outros, junto com a gente. Seja um dos outros. E vá até o fim. Porque a Bíblia diz que desses outros o mundo não é digno. Um dia Deus nos tirará daqui para algo melhor, que Ele tem preparado para cada um de nós como resultado da nossa fé em Jesus. Como resultado da fé em Jesus. Então não fique esperando que algo extraordinário ocorra para você ser melhor crente. Seja um desses outros. Mesmo que nunca venha a haver nada de especial, mantenha o foco em Jesus. Mantenha a sua fé em Jesus. Mantenha o segredo, a adoração a Deus. Supere os testes com perseverança na graça e discernimento. Considere uma bênção estar entre aqueles que não têm uma grande resposta ainda das suas orações. Continue orando. Se elas não vierem nesta terra, a Bíblia assegura aqui que elas estão guardadas nos céus, para onde iremos. Amém. Que Deus permita-nos crescer na fé, para a glória e honra de Deus.